o título que nós estamos falando é esse aí que está na tela, as blasfêmias papais. Como eu disse para você, blasfêmias no plural, porque são várias. Nós vamos ver nessa noite, muitas delas profetizadas em Daniel capítulo 7. E papais, porque, como nós falamos no estudo anterior, é o sistema papal. Então, como é o sistema papal, queridos irmãos e amigos, que tem, de certa forma, criado todo esse processo maquiavélico durante todo esse período no passado, então, esse sistema papal, que não é apenas um só, entra um, ao morrer, sai e volta outro. Então, nesse processo de entra um, sai e volta outro, então são vários papas que sempre existiram. E um vai dando sequência no que o outro fez e vai acrescentando mais dogmas e mais coisas. Então, por isso que o nosso tema é as blasfêmias papais, porque são várias blasfêmias e são vários papas. Na verdade, são todos eles que participam dessas blasfêmias. E a primeira pergunta para você é o seguinte: você já procurou saber, informar-se no dicionário o que significa a palavra blasfêmia? Blasfêmia significa um discurso ou uma palavra que ofende a Deus, que ofende a divindade. Então, quando uma pessoa fala uma blasfêmia, é algo que ofende diretamente a Deus, diretamente à divindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É um insulto. Blasfêmia também é considerado um insulto ou um pronunciamento contra o que é sagrado. Então, o que nós vamos falar? Os insultos, os pronunciamentos, as ofensas que os papas fizeram contra Deus. Você talvez pode até estranhar falarmos dessa maneira, mas nós vamos mostrar nessa noite para você. O que nós vamos mostrar para você não é nada protestante e muito menos adventista. O que nós vamos mostrar para você são todos conteúdos de livros católicos apostólicos romanos. Declarações papais. Nós vamos mostrar nessa noite muitas declarações oficiais da Igreja Romana. Então, você não, por favor, não fique com raiva de nós, porque você vai ler também daí. Você vai ler pessoalmente, você vai ver o que nós vamos apresentar nessa noite, que é conteúdo puramente romano. Então, as blasfêmias são diretamente vindo de Roma, diretamente da boca dos prelados romanos, ou seja, dos pontífices romanos, dos papas, tá bom? Então, é o que nós vamos ver essa noite. Então, blasfêmia, como falamos, é um insulto, é uma ofensa a algo sagrado, ou a Deus. E é o que nós vamos ver nessa noite, as ofensas feitas pelos papas no decorrer das eras passadas, pronunciadas e feitas contra Deus. Então, na figura seguinte, nós vamos para a figura seguinte, e nós temos aí na tela a ponta pequena, que cresceu e desenvolveu, certo? O desenvolvimento da ponta pequena, vamos começar por aqui. E dentro desse aspecto do desenvolvimento da ponta pequena, vamos começar pela Bíblia? Vamos lá então. Vamos ver que a profecia apontava o desenvolvimento para a ponta pequena, que é o surgimento do papado, que é aquele reino que surgiu pouco a pouco, fraco, subsistindo ali em Roma, lentamente, mas desenvolveu. Então vamos, Daniel capítulo 7. Vamos ver aqui a ponta pequena e o seu desenvolvimento. Capítulo 7, versículo 19 e 20. Vamos acompanhar na Bíblia nossa aí, e diante dos textos você pode fazer a sua pergunta, seu questionamento aí. Diz assim, Daniel capítulo 7, 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Daniel falando. Quarto animal, lembre-se que é Roma. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então Daniel ficou curioso para conhecer qual nação representaria esse animal tão horripilante, tão horrível, com dentes de ferro, massacrando a tudo e a todos. No versículo 20, olha o que Daniel continua a dizer. Também tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres, dos 10 reinos que saem de Roma. Continua. Que tinha na cabeça daquele quarto animal que era o Império Romano. E do outro, olha quem é o outro, é a ponta pequena, essa que você está vendo na tela aí, ó. E do outro, que é a ponta pequena, certo? Diante do qual caíam 3 chifres, isto é, daquele chifre que tinha olhos, que é a ponta pequena,
E uma boca que falava com vanglória, olha só, a ponta pequena, que nós vimos no estudo anterior, que é o papado. Então, se você não viu, volta lá no estudo número 2, que a ponta pequena nós provamos na história, na profecia e com declarações dos pais da igreja, inclusive católica, que a ponta pequena representa a igreja católica apostólica romana, ou seja, o papado. A ponta pequena representa o papado. E aqui Daniel fala, eu queria saber melhor sobre esse reino, sobre essa corporação religiosa. E ele diz aqui, essa ponta pequena, ela fala com vanglória e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Então, Daniel diz que o papado, que surgiria na pessoa da ponta pequena, tinha olhos humanos, falava com arrogância, falava com autoritarismo. E essa ponta pequena, Daniel disse que ela tinha mais força do que as outras 9 chifres. Dentre os 10 chifres, a ponta pequena era o chifre mais robusto, mais forte e que comandou o continente europeu. E não precisamos ir longe, né? Se você for na história aí da Idade Antiga e Idade Média, e eu pergunto para você quem mandou em toda a Europa durante mais de 15 séculos, aí nós sabemos que foi realmente o papado, que foi o catolicismo, tá bom? Qualquer historiador sabe disso aí. O mínimo de história que você vem aprender na escola, você sabe que quem mandou na Idade Média, em todo o seu longo prazo, durante o continente europeu, foi a Igreja Romana. Eu coloquei na tela aí essa informação para você. Daniel ficou muito curioso para conhecer a identidade do pequeno chifre. E realmente, algo tão estranho, né? No verso 19, ele, Daniel, declara querer saber a verdade sobre o quarto animal e o pequeno chifre. Vamos dar uma olhada então no sumário das características do pequeno chifre, do chifre pequeno. Vamos olhar aqui rapidamente, de forma a princípio resumida, e nós vamos mastigando pouco a pouco, quais são as características do chifre pequeno. Então nós vamos para a figura seguinte, e aqui nós vamos ver as características, as primeiras características da ponta pequena, do chifre pequeno. Então eu coloquei as 3 primeiras, tá bom? Na verdade são cerca de